Sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula sobre química orgânica. Trabalharemos funções orgânicas, nomenclatura e algumas propriedades dos compostos orgânicos. Eu sou o professor José Pinheiro da Costa Júnior e nós vamos começar agora este assunto que é tão importante, tanto para a química quanto disciplina, para vestibulares, mas para conhecimento inclusive de propriedades orgânicas relacionadas a compostos químicos que têm influências ambientais e estão presentes na indústria. Muito bem. Vamos fazer uma breve introdução sobre o assunto, lembrando que a química orgânica, já adiantando um pouquinho, ela tem um átomo como o elemento principal. Esse átomo é o átomo de carbono. Mas vamos lá. A maior parte dos compostos químicos naturais ou sintetizados conhecidos nos dias de hoje tem como participante principal o elemento carbono. Por isso que existe uma química chamada química orgânica. A própria vida em sua constituição química se fundamenta em substâncias que são estruturadas a partir deste elemento, e mais alguns denominados organógenos, que têm propriedades que se assemelham um pouco com o carbono e que também fazem parte das cadeias carbônicas, dentre eles, já adiantando um pouco, o nitrogênio, o oxigênio, o fósforo e por aí vai. Bom, devido à sua grande importância, na química existe uma área, a química orgânica, cujo objetivo principal é estudar a química dos compostos de carbono. A química orgânica ela é o alicerce da indústria farmacêutica e, por consequência, da medicina, e ainda digo mais, da indústria petrolífera. A química orgânica é também o alicerce da bioquímica e da biologia molecular, áreas estas que fornecem uma compreensão dos mecanismos da vida. Há uma grande diversidade de compostos orgânicos nos sistemas vivos, ou não. E isso tudo é possível pela presença de agrupamentos de átomos com funções características. Esses agrupamentos são denominados grupos funcionais, e é aí que entra a classificação dos compostos orgânicos. Todos são ordenados através de grupos funcionais. Compreendendo estes grupos, poderemos prever as propriedades de muitas moléculas orgânicas, sejam elas proteínas, carboidratos, aminoácidos ou polímeros, que são usados nos mais diversificados tipos de funções e que transformaram as nossas vidas, pois estão presentes em muitos materiais do nosso cotidiano, como, por exemplo, os tão famosos plásticos, que contribuem muito para a degradação do meio ambiente. A química orgânica tem seu desenvolvimento muito antes da descoberta das partículas elementares da matéria. Essa química surgiu de forma empírica, ou seja, experimental, e teve grande utilidade no cotidiano de muitos povos da antiguidade, como, por exemplo, nós podemos citar os fenícios, os egípcios, os romanos, os árabes, os chineses, que já utilizavam alguns corantes naturais como o índigo, a alizarina e a lendária púrpura do Tiro, sendo que os dois primeiros eram extraídos de plantas e o último de uma espécie rara de moluscos. O que é interessante é que esses povos eles já sabiam converter a gordura animal em sabão. Aliás, isso, na verdade, segundo a história do sabão, provavelmente surgiu quando se faziam holocaustos e a gordura dos animais que eram queimados se misturava à cinza resultante da queima da madeira, e aí, no final de tudo, acabaram se obtendo um resíduo sólido dessa combinação gordura-cinza, que tem elementos da família 1A, metais alcalinos, e dentre outros. Aí alguém deve ter feito o uso dessa estrutura sólida que ficava depois de apagar a fogueira, e felizmente se descobriu o sabão. Então, estes povos já tinham um razoável conhecimento dos processos de fermentação
do amido e de outros tipos de açúcares. Sabe para quê? Para obtenção de álcool, inclusive de vinagre. Muito bem. A química orgânica, na sua estrutura atual, teve seus começos no século XVIII, ou seja, pelos idos lá de 1700, com as tentativas de isolamento de compostos puros, extraídos de fontes naturais. O alemão Scheele, em 1769 a 1786, trabalhando como boticário, trabalha com perfumes na Suécia, conseguiu isolar um bom número de substâncias, assim como Antoine Lavoisier desenvolveu um método baseado na combustão para a análise de compostos orgânicos que lhe proporcionou identificar a presença de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio na maioria dos compostos por ele estudados. Existe inclusive uma bibliografia aí citada no final da nossa apresentação, que é de 3 autores, o senhor Norman L. Ellinger, o John C. de Jong e o Cava, que tem um exercício muito interessante logo no início. Ele é uma bibliografia antiga, mas de terceiro grau e muito boa, que fala dos métodos de Lavoisier, inclusive através de exercícios. O sueco Jöns Berzelius foi o primeiro a introduzir o termo composto orgânico, então isso é devido a Berzelius, sueco, mais uma vez, para especificar substâncias extraídas da matéria viva. O seu ceticismo, baseado nas suas convicções, lhe proporcionou, olha só, enunciar o que nós chamamos de teoria da força vital, onde um composto orgânico somente poderia ser produzido por sistemas organizados e possuidores de vida. Essa teoria permaneceu por algum tempo até que um discípulo de Berzelius, o alemão Friedrich Wöhler, de forma acidental descobriu que a evaporação de uma solução do sal inorgânico cianato de amônio produzia ureia, que está presente na urina, né? A urina dos animais. E que é um composto de origem advinda de alguém que tinha vida, ou tem vida. Então aqui, o acidente do Wöhler, e ele dá o início à síntese orgânica. Aqui a substância chamada cianato de amônio, produzindo a ureia, que é uma amida, que nós vamos estudar mais adiante. Esse fato, que demonstrava ser possível a produção de um composto caracteristicamente orgânico a partir de um composto tipicamente inorgânico, é o marco principal para o desenvolvimento, como eu falei anteriormente, das sínteses orgânicas, ou seja, a produção de compostos orgânicos através de reações com outras substâncias, não necessariamente orgânicas. Também marca o fim da teoria da força vital de Berzelius. Muito bem. Tudo que já foi comentado durante essa breve introdução da química orgânica é importante. Porém, tudo ficará mais claro quando fizermos uma análise das características e propriedades do seu elemento mais importante, que é o átomo de carbono. Então aqui nós vamos falar de algumas características e propriedades do átomo de carbono. Eu fiz aqui os infográficos com simulações para nós observarmos. A primeira, e que inclusive é um postulado de Cooper-Kekulé, é que o carbono ele é tetravalente. O carbono ele tem essa capacidade de fazer até 4 ligações comuns, idênticas. Isso deu ao carbono, o que eu acho mais incrível, é que mesmo nessa época, sem todo o aparato químico que se tem hoje, principalmente instrumental, eles já identificaram que o carbono fazia 4 ligações. E o carbono ele tem número atômico 6, o que dá uma distribuição eletrônica 1s2, 2s2, 2p2, como vou mostrar agora aqui no modelinho do diagrama de Pauli, que eu uso muito lá nas aulas do primeiro ano. Olha só, como ele tem número atômico 6,
6 elétrons e 6 prótons, ou seja, 6 elétrons. Um S2, 2S2, 2P2. Lembrando que 2 mais 2 mais 2 dá 6, o que dá uma distribuição por camada K igual a 2 elétrons e L igual a 4 elétrons. E pela teoria de Lewis, nós temos que se ele tem 4 elétrons, ele poderia perder esses 4 ou ganhar esses 4. Na verdade, ele fica no entremeio, o que dá uma característica muito boa para ele nessa questão de combinação química. E aqui se verifica que ele ainda precisaria 4 elétrons na última camada. Daí a tetravalência, que é o primeiro postulado. Postulado é uma coisa que foi colocada sem necessariamente ter uma demonstração. Tá? Muito bem. Aqui a distribuição. Modelo de átomo. É um modelo, lógico, não é assim um átomo. Aqui o núcleo. Claro, está muito grande, mas é só um modelo. Inclusive, como eu trabalho com aprendizagem significativa, até mesmo este modelo ele é obliterador. Ou seja, ele pode levar o aluno a ter um engano, o que leva a, na verdade, pensar que o núcleo é grande. Não é grande, tá? Ele não é grande. Então, aqui nós temos a camada K, a camada L, camada K com 2 elétrons e a camada L com 4 elétrons. Pelo esquema de Lewis, temos para o carbono com número atômico 6 e o número de massa 12 o esquema de representação abaixo, onde o X representa os 4 elétrons da última camada ou camada de valência. Muito bem. Aqui nós temos aqui a distribuição do carbono, que nós temos aqui 4 elétrons, e essa distribuição é a distribuição de Lewis. Esse diagramazinho aqui, esses infográficos, essas simulações foram bem colocadas e mostram o primeiro postulado de Cooper-Kekulé. Vamos continuar. As representações para o metano. O metano é um composto, inclusive os ruminantes, quando eles estão fazendo a digestão, eles arrotam. Já metano, pouca gente sabe disso, mas ele tem um potencial da ordem de 21,75 vezes mais absorção de de radiação infravermelha, ou seja, calorífica. E se calcula que 1 kg de metano em relação a 1 kg de gás carbônico tem um poder de absorção da ordem de 25 vezes mais. Olha só a diferença. Então, representações para o metano, que é um composto orgânico que tem como elemento principal o carbono e 4 hidrogênios. Olha só. Na formatação de Lewis, isso aqui já não é novidade para nós, quem acompanhou as nossas aulas do primeiro ano, inclusive lá nessa que está no YouTube, você vê toda essa formatação de ligações químicas feita com simulação no próprio PowerPoint. Muito bem, uma outra aqui que é o modelo de Stewart, eu gosto muito de usar modelos tridimensionais, que tem 1, 2, 3 hidrogênios e mais um aqui atrás, que não aparece. Aqui o modelo pau e bola já aparece malmente aqui o outro hidrogênio atrás. E essa estrutura ela forma uma figura geométrica tipo um tetraedro regular. Tipo não, um tetraedro regular, precisamente falando. Aqui uma outra representação que é o modelo de fórmula molecular